Vamos começar aqui, as pessoas, graças a Deus, muita gente nos escrevendo, mandando seu e-mail, sua carta. A participação do povo neste programa é muito especial. Padre Fábio, outro dia, ouvi o senhor comentar sobre o espírito tribal que pode prevalecer dentro do contexto religioso. Temos vivido isso aqui em casa. Meu irmão se converteu à Igreja Assembleia de Deus e desde então nossa vida virou um inferno. Ele vive nos ameaçando como se fosse o dono da verdade. Meu pai é o mais insultado por ele. Ele diz que estamos todos no inferno e por isso nos ataca o tempo todo, como se fôssemos inimigos. Padre, como é que uma mudança religiosa pode trazer tanta mudança na vida de uma pessoa? Cláudia Sobreira, da cidade de Anápolis. Cláudia, a gente sabe que, num primeiro momento, toda mudança, sobretudo essas que são muito radicais, podem provocar, né? A mudança pode provocar uma hostilidade, porque a pessoa acaba, por ter feito uma experiência positiva para ela acaba olhando para todo mundo como se fosse querendo mesmo apontar os erros e os defeitos. Eu sempre digo que é muito difícil a gente conviver com um recém-convertido, porque todo mundo é chato no momento em que se converte, né? Você ficou também? Não. Eu me lembro, eu era muito chato, eu era muito desagradável. Mas depois a gente vai voltando ao equilíbrio, né? A gente vai assumindo o equilíbrio que o próprio fruto da religião traz em nós. Porque isso é uma contradição mesmo. Como é que a minha experiência de Deus pode fazer virar um inferno dentro de casa, que foi o termo que você usou? Então, muita paciência com seu irmão. Não aceite o insulto dele. Um insulto, ele só vira briga se a gente aceita, né? Se você desconsidera, tendo na sua cabeça que seu irmão está vivendo um momento de transição, e a agressividade dele é justamente porque ele ainda é inseguro. A psicologia nos ensina isso, que a nossa agressividade, no momento de discutir uma ideia, no momento de colocar o nosso ponto de vista, essa agressividade está muito associada à própria insegurança que a gente sente daquilo que está dizendo. Então, o que a gente precisa ter é paciência, né? É desagradável? É. Modifica o contexto da nossa casa? Sim, modifica. Agora, tentem não fazer o assunto religião prevalecer nas conversas. Toda vez que ele começar a tentar insultá-los, leve um pouquinho na brincadeira, faça prevalecer o amor que você tem pelo seu irmão. E com calma, vocês vão mostrando para ele que a experiência que ele teve de Deus não pode ser um empecilho para a convivência humana. Eu acredito mesmo que o espírito tribal esteja sendo retomado em muitas atitudes humanas. Primeiro a gente precisa explicar um pouquinho, né? O que é esse espírito tribal? É o momento da humanidade, nos primórdios da humanidade, quando os grupos humanos eram divididos a partir de tribos. Então, tribo A não gostava da tribo B, porque tinham costumes diferentes. E uma das grandes dificuldades dos primórdios humanos, da humanidade nos seus primórdios, era justamente conviver com a diferença. Então, qual era o sentimento que vinha no momento em que uma tribo encontrava uma outra tribo que vivia diferente? O desejo de aniquilar, de matar, de dizimar. E é o que acontecia, né? A gente não precisa ir longe. A colonização brasileira, quando os portugueses vieram, a gente acha, né? Até tem um livro interessante que eu estava lendo, que é um outro olhar sobre a história do Brasil, que não é o oficial, que muitas vezes nós temos lá os índios sendo injustamente dizimados pelos portugueses, e não é bem assim. A gente sabe que os próprios índios se dizimavam também, porque tribos viviam guerreando. É o espírito tribal prevalecendo. Depois o ser humano foi avançando,
na sua capacidade de compreensão, no próprio uso da razão, ele foi vendo que pode dialogar e que pode conviver com a diferença sem precisar matar os que são diferentes. Agora, é interessante que essa intolerância está sendo retomada. É como se nós estivéssemos perdendo os avanços que a própria reflexão humana nos trouxe. É um processo de involução, né? A evolução nos joga para frente, então eu avanço. As pessoas que pensaram antes de mim me dão os elementos para poder ter um posicionamento cada vez mais coerente nos dias de hoje, cada vez mais consciente, cada vez mais respeitoso. A própria experiência cristã. A ação do Espírito na igreja é justamente clarear a nossa inteligência para que esta inteligência tenha condições de compreender a revelação de Deus na história. A ação do Espírito é assim. Então, a revelação já terminou, já com a morte do último apóstolo, mas nós ainda não compreendemos tudo, porque o Espírito que move a igreja na história está agindo para que cada vez mais a inteligência humana seja capaz de olhar para esse depósito da fé que nos foi dado e a gente, a partir dessa evolução, não é que o dogma muda, né? Não é que o dogma vai mudar, mas ele evolui na capacidade que a gente tem de compreendê-lo. O dogma continuará dizendo o que sempre disse, mas o que nós compreendemos do que ele disse, isso pode evoluir. Só que muitas vezes, dentro do contexto religioso, o que nós temos é uma intolerância, uma incapacidade de lidar com aquele que crê diferente de nós. E isso, minha gente, acaba sendo um testemunho contrário da fé que a gente diz ter, né? Porque eu não posso admitir que a minha experiência de Deus coloque empecilhos para as minhas relações humanas. Não. Eu posso muito bem encontrar pessoas com as quais eu não tenha muita afinidade e possa até discordar da maneira como elas vivem, mas eu tenho um princípio religioso que me coloca diante delas de maneira respeitosa. Quando eu quebro a minha capacidade de respeitar, eu estou involuindo, eu estou retomando as armas tribais. E isso é muito comum. Muitas vezes nós podemos ter um comportamento tribal agressivo, de querer dizimar o outro, matar o outro, não na morte física, mas podemos matar de outras formas. Tudo isso porque às vezes nos falta a sabedoria, a sensibilidade para lidar com o diferente. Uma coisa é certa, a experiência de Deus, qual que é o primeiro fruto que ela traz ao coração humano? Amor ao próximo. A religião nos convida o amor a Deus para depois nos devolver ao mundo com a capacidade de amar turbinada, digamos assim. Então, o amor que eu tenho a Deus se transforma, se desdobra, em amor à humanidade. Então, eu vou olhar para... Hoje a gente está aí acompanhando o julgamento daquele menino, Lindenberg, né? Um menino que matou uma adolescente. E hoje eu achei muito interessante a mãe da Eloá dizendo para a imprensa, porque a imprensa em alguns momentos, dizendo esse monstro, usando a palavra monstro. E a mãe da Eloá fez questão de corrigir o repórter. Não, ele não é um monstro. Ele é um ser humano que matou a minha filha. Veja bem, nessa mulher eu não sei qual é a fé que ela professa, mas naquela fala você encontra um ser humano altamente evoluído do ponto de vista espiritual. É capaz de olhar para o assassino da filha e dizer que ele é um ser humano que errou. E ela ainda disse, ele matou a minha filha, ele errou, e ele pode muito bem se arrepender do que fez. É o que eu espero. Não espero só que ele seja condenado. Eu espero que ele se arrependa. O assunto terminou ali. O que a gente pode entender do desejo da mãe de Eloá? É que aquele menino
tenha condições de pagar pelo crime que fez, mas, sobretudo, arrepender-se do crime cometido. Que não basta pagar, ficar dentro da cadeia, se o coração dele continua sem arrependimento. Veja bem que compreensão evoluída. Quero que ele arrependa-se do que fez, porque ela sabe muito bem que se ele se arrepende do crime cometido, ele volta, ele reinicia um processo de harmonia interior, não é? Que foi quebrada justamente no momento em que ele tirou a vida de uma pessoa. Isso é um exemplo de tribalismo superado. Que ela poderia muito bem, olha, é um monstro mesmo, eu gostaria que ele fosse morto da mesma maneira como minha filha foi morta. Minha gente, este é o primeiro sentimento que a gente pode ter. Mas a gente precisa reconhecer que ele é tribal. Olho por olho, dente por dente, né? É uma regra tribal. E é por isso que eu sempre digo, é muito difícil a gente se aproximar das escolhas de Jesus. Ser como Jesus. Porque ele convida justamente a misericórdia, ao perdão, dar a face, né, àquele que nos bate do lado de cá. Então nós não podemos admitir que o espírito tribal venha prevalecer onde a gente diz que Deus já está. Deus entra na nossa vida e modifica a maneira como nós olhamos para o mundo, para as pessoas. Caso contrário, é um Deus de fachada, é uma religião de fachada. A justiça precisa ser aplicada, sim. Isso também faz parte da evolução, né? De nós compreendermos que nós não temos o direito de fazer a lei acontecer pelas próprias mãos. A gente vai buscar os recursos para que a justiça seja feita, mas que isso que aconteça de maneira ordenada, organizada, disciplinada, né? As regras humanas, elas nos ajudam a entrar dentro dessa harmonia que nós queremos que prevaleça. É por isso que é bom a gente lembrar que a melhor maneira de fazer o mundo ser melhor é a gente se propondo a ter um coração melhor. Então, por isso que se a gente identifica, eu estou tendo sentimentos que são muito primários, muito tribais, vou fazer de tudo para modificá-los. É engraçado, você já viu como a relação tribal está dentro dos nossos ambientes de trabalho? Com competição. É lamentável isso, mas às vezes a gente identifica que nós estamos sendo tribais na maneira como tratamos os nossos colegas de trabalho. Quando a gente quer eliminar o outro porque a gente tem medo da competência dele, isso é tribalismo, né? Ao invés de ver na competência do outro um complemento para o trabalho que você realiza, que bom, eu tenho colegas de trabalho que são competentes, então significa que meu trabalho vai render melhor. Muitas vezes a gente não pensa assim, não. Você quer eliminar o competente para você ser o melhor. Só que isso é tribal, né? A gente precisa olhar para a competência do outro como uma oportunidade de aprender até mais. Eu quero ser mais competente ainda e estou tendo a graça de trabalhar com pessoas competentes. Essa coisa de ficar puxando o tapete do outro, né? Eu quero prejudicar o outro, eu não vou facilitar a vida dele aqui. Isso é muito ruim, isso é extremamente diabólico. E a gente precisa lutar para que o diabólico não prevaleça entre nós. A Maria Geralda, de Belo Horizonte, disse assim: Padre Fábio, eu tenho uma amiga que está fazendo o curso de Bíblia e ela me disse que Maria teve outros filhos além de Jesus. É verdade? Peço que o senhor me esclareça. Bem, essa confusão dessa história, se Nossa Senhora teve ou não teve filhos, tudo isso é por causa de dois textos do Evangelho. Um é Mateus 12, e o outro Marcos 3, em que nós temos, alguém chega e fala: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora lhe esperando. Nós temos muitas explicações para isso, e uma delas, e que eu acho que é mais
coerente é que a língua em que está escrito este texto é uma língua muito rica em verbos e pobre em substantivos. Então, a palavra irmão, ela é usada nesta língua para poder designar irmão de sangue, e toda essa primaiada que é próxima, sabe? É o mesmo termo para designar irmãos e primos. Minha gente, a gente precisa parar de ficar discutindo essas coisas, né? Maria, mãe de Jesus, os evangélicos sérios, que estão verdadeiramente mergulhados no desejo de criar comunhão, de não fazer prevalecer as diferenças, que não estão preocupados com essas questões tribais, eles reconhecem o valor de Maria. Há textos de Lutero que são belíssimos falando sobre Maria. Um profundo respeito de muitos pastores, líderes religiosos evangélicos pela mãe de Jesus. Não vamos ficar nessas picuinhas, não vamos ficar, pastor tal tem um pensamento diferente, tudo bem, ele tem, a fé dele está lá, ele pensa dessa forma, vamos respeitar. Não vamos ficar fazendo dessas coisas pequenas razão para ficar discutindo, porque o mais importante é o que Maria nos traz, é seu filho Jesus. A verdadeira devoção mariana, a igreja nos ensina isso, é a que nos coloca o tempo todo na perspectiva da redenção que seu filho nos traz. Maria não pode salvar ninguém. A igreja não nos ensina uma devoção desvinculada da pessoa de Jesus. Então vamos parar com isso. O texto é escrito, deixa margens de dúvida, tudo bem, mas nós, cristãos católicos, acreditamos na virgindade de Maria, acreditamos que ela teve um papel especialíssimo no mistério da salvação, que ela goza de ser a preferida, de estar na glória com o Senhor, com o devido reconhecimento de tudo aquilo que ela fez. Então, o outro que pensa diferente, respeite o que tem esse carinho por Nossa Senhora. E nós que somos católicos, tenhamos cuidado para não poder fazer dela ou colocar nela um papel que não é dela, né? Nós também precisamos ser honestos com a nossa devoção mariana. Maria, dentro da fé cristã, toda a palavra que a teologia diz sobre Maria nasce da cristologia. Nenhuma palavra sobre Maria pode ser dita desvinculada de seu filho Jesus. Isso é uma riqueza teológica, né? Agora, quando nós invertemos isso, a gente começa a falar de Jesus a partir de Maria, então alguma coisa está errada na nossa devoção. E aí os evangélicos também, que têm essa disposição de estudar, mergulhem nos textos de Lutero para ver. Você vai ver quanta coisa bonita, quanta coisa preciosa está dita lá. E o respeito à mãe de Jesus, isso é inegável. Se eu gosto do Christian, se eu tenho um carinho pelo Christian, se eu sou amigo do Christian, é natural que eu tenha um profundo respeito pela sua mãe. Eu vejo isso, né? O tempo todo, como é bom a gente conhecer a origem das pessoas que nós amamos, né? Eu me lembro que lá em Belo Horizonte eu tive a oportunidade de conhecer o Vanderly. O Vanderly é um compositor mineiro de primeiríssima grandeza, um cantor que eu gosto muito das composições dele, muita sensibilidade. E ele, nos bastidores lá de um evento que eu fiz em Belo Horizonte, em que ele cantou também, ele levou a mãe dele. Ele falou assim: Padre Fábio, a minha mãe tem muita vontade de conhecer o senhor. E sem nenhuma demagogia da minha parte, não preciso fazer isso, como eu fiquei orgulhoso de conhecer a matriz de um ser humano que eu admiro tanto. Ainda disse isso para ela, falei: Nossa Senhora criou muito bem esse menino, que é um grande poeta. Que sensibilidade bonita tem o seu filho. E olhando para aquela mulher com olhos de admiração. Então veja bem, esse já é o primeiro ponto para evangélicos e católicos
lidarem bem com essa questão. Nós todos olhamos para Maria com profunda reverência. Ela é o ventre que gerou Jesus. A minha salvação passou pelo ventre dessa mulher. Meu Deus, que mistério profundo é esse? Que eu não posso banalizar, de jeito nenhum. Quando olho para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, eu vejo um menininho pequenininho no seu colo. E olho com profundo respeito por todas as graças que do seu ventre foram derramadas sobre a história. E Deus a elegeu assim. É texto bíblico também. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Palavras do anjo na Anunciação. Minha gente, nós precisamos ter a sensibilidade de lidar com as diferenças. A identidade é importante. Eu tenho a minha identidade cristã. Eu sou católico cristão. Eu sou um cristão católico. Agora, no momento em que eu encontro os que creem diferente de mim, eu mantenho a minha identidade e me coloco à disposição do diálogo. Isso é muito interessante. É um efeito da minha religião, de ser capaz de criar solidariedade em mim. Como hoje, isso aqui é religioso, ler a carta da Thaís e a gente sentir a dor dela. Estamos ligados, conectados. A vida nos permite essa comunhão, a vida nos permite esse encontro. Isso é naturalmente religioso, quando a gente é capaz de chorar a lágrima do outro, sorrir o sorriso do outro. Eu sempre digo isso. Chorar a lágrima do outro é mais fácil, até o inimigo se compadece. Eu já contei essa história. Uma vez no velório, eu vi 2 inimigos se abraçando, porque o inimigo veio abraçar o pai que havia perdido o menino. E os 2 choravam soluçando no meio da sala. São inimigos políticos. Mas é uma cidade pequena. Mas os inimigos, o poder da inimizade cai no momento do sofrimento. A alegria não, a alegria é mais difícil. Tolerar a alegria do outro, requer muita disposição, muita nobreza de alma. Por isso que eu digo, eu acredito nas lágrimas. Ah, tem lágrima de crocodilo, não tem problema não. É mais fácil você acertar na lágrima, identificar que a lágrima é verdadeira, do que no sorriso. Porque o sorriso pode ser muito dissimulado. É a comunhão, é a solidariedade, é um acontecimento que nasce a partir da disposição que Deus me dá de sofrer com o outro. Isso é religioso. Ser capaz de sofrer com o outro é religioso. Eu sair da minha dor e ir ao encontro do outro. Eu sempre dou essa regra. Está reclamando demais da sua vida? Se está achando que está difícil demais? Saia. Vá fazer um serviço voluntário. Vá ver que existem outras dores aí, precisando da sua ajuda. E ao ajudar alguém, você acaba sendo o principal beneficiado com a sua ajuda. Com sua ação. Você acha que está ajudando, mas no fundo você está sendo ajudado. Obrigado pela companhia, com prazer começar esse ano de 2012 aqui com vocês. E vamos, se Deus quiser, viver com muitas bênçãos, muitas graças ao longo do nosso ano. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas